Começando mais um módulo aí do nosso curso, uma mentoria coletiva aqui para a gente falar. Na verdade, é só uma parte introdutória, mas muito importante para que a gente comece a falar das teses revisionais de benefícios, certo? Um dos ramos aí da advocacia previdenciária é trabalhar com revisão de benefício. Evidentemente, uma ação de concessão de benefício tende a dar um resultado financeiro melhor ao final da demanda, né? Por quê? Porque está se solicitando o benefício como um todo. Na revisão, e é importante dizer isso, é falar o óbvio, mas é importante que a gente tenha essa dimensão, na revisão o que a gente faz é aumentar um benefício que já existe, certo? Aumentar um benefício que já existe. Então é natural que as ações de revisão elas tenham um resultado financeiro menor. Além disso, nós temos aí um prazo que precisa ser observado, decadencial. O prazo prescricional é para ambos os tipos de ação. Quando eu falo de prescrição, a prescrição atinge tanto a ação de concessão de benefício, quanto a ação de revisão. Mas a prescrição por si só não prejudica o direito ao benefício ou o direito à revisão. O que é que vai prejudicar o direito à revisão tão somente? É a decadência, que é aquele prazo de 10 anos que você tem a partir do resultado do requerimento administrativo, certo? A partir do momento em que é concedido o benefício, isso é importante, porque para a negativa do benefício não se aplica a decadência, apesar de ter havido aquela alteração da legislação por força da lei 13.846, a decadência só se aplica segundo decisão judicial, o STJ já fixou isso. A decadência só se aplica na hipótese de concessão de benefício. Concedeu o benefício, você não gostou do valor dele, você pode entrar com ação revisional, evidentemente fundamentada, justificada, e aí a gente vai trabalhar quais são os tipos de revisões que a gente pode trabalhar, que a gente pode oferecer para o cliente. A gente tem um prazo de 10 anos para poder fazer essa revisão. Certo? 10 anos. Se não fizer no prazo de 10 anos, em até 10 anos, mesmo que o benefício tenha sido calculado de maneira errada, mesmo que o benefício seja menor do que o devido, você não poderá mais fazer a revisão desse benefício. Certo? Então, o prazo de decadência é algo muito sério para as ações revisionais. Porém, não são todas as ações revisionais que o prazo de decadência começa do deferimento do benefício. Como assim, professor? Eu posso ter um prazo de decadência que começa após o deferimento do benefício. E a situação em que isso ocorre é quando houver modificação do estado de fato anterior à concessão do benefício. Como assim? Imagine uma ação trabalhista que vai modificar as remunerações do trabalhador. Só que uma ação trabalhista não é uma ação rápida. Normalmente não se encerra a ação trabalhista assim, em 6 meses, em 7 meses. São 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu já vi processo trabalhista que demorou 10 anos para encerrar. E nesses 10 anos, pode acontecer do cliente se aposentar. Pediu aposentadoria no meio do caminho aí, e a aposentadoria dele, óbvio, não foi calculada com aquela remuneração que foi reconhecida na Justiça do Trabalho. Não foi calculada com base no salário de contribuição dele após o resultado positivo da ação trabalhista.
O que é que ocorreu aí? Ocorreu uma alteração do estado de fato posterior à concessão do benefício, mas que atinge ao fato pretérito, atinge as remunerações anteriores à concessão do benefício. E com isso, o valor do benefício foi calculado com base numa remuneração menor do que o devido. Quando é que começa a contar o prazo de decadência para a revisão do benefício previdenciário? É da concessão do benefício ou é do resultado da ação trabalhista? É do resultado da ação trabalhista. A partir do momento em que é feito o recolhimento da contribuição previdenciária relativa às verbas trabalhistas. Ah, mas esse recolhimento não ocorreu porque a empresa lá, né, faliu. A empresa não pagou as verbas trabalhistas. Isso não é problema do trabalhador. O trabalhador vai ter direito à revisão do benefício. Foram homologados os cálculos na Justiça do Trabalho, transitou em julgado a fase lá de execução do julgado, do processo de liquidação dos valores, para ser mais exato, né? Terminou a liquidação dos valores, o cliente já pode solicitar a revisão do seu benefício previdenciário, porque o recolhimento da contribuição previdenciária por parte do empregador é um problema do INSS, da Receita Federal do Brasil, com o empregador, não é do empregado. Certo? Então, observe. O prazo decadencial começa num momento diferente. Vai começar a partir do momento que foi emitida a guia para pagamento, para recolhimento da contribuição previdenciária. No requerimento administrativo, você vai precisar levar o processo trabalhista. Você vai ter que levar o processo trabalhista para lá. Antigamente, você podia até entrar com ação judicial direto, quando há o recolhimento da contribuição previdenciária e o INSS não fazia de ofício a revisão. A jurisprudência atual exige que você faça primeiro o requerimento administrativo. Então, cuidado. Vai fazer o requerimento administrativo para a inclusão das verbas concedidas na Justiça do Trabalho, junte todo o processo trabalhista. Muito melhor. Não tem erro. Mas dê uma atenção especial aos cálculos que foram homologados, para que até o próprio INSS possa realizar a retificação dos salários de contribuição. Falo por experiência própria. Normalmente o INSS não faz isso no prazo de 45 dias. Normalmente ele demora bastante para fazer isso. Até defere, até aceita, em alguns casos. Mas isso depois de 6 meses a 1 ano. Eu não espero tanto. Eu já entro com ação trabalhista. Mas não vou aqui criticar quem prefere esperar o resultado da ação trabalhista. Ou do requerimento administrativo. Certo? Você entrou com o requerimento administrativo. Saiba que vai demorar para ele fazer esse ajuste no benefício do seu cliente. Pode entrar com ação judicial de revisão do benefício 45 dias depois de não ter o resultado na esfera administrativa. Mas você pode dizer para o cliente, olha, vamos esperar mais tempo, tal. Certo? A gente vai falar dessa revisão especificamente em outro dia. Mas muita atenção na revisão decorrente de ação trabalhista com aquelas situações de acordo feito na Justiça do Trabalho. Porque alguns juízes trabalhistas, isso inclusive não é uma orientação do TST, alguns juízes trabalhistas aceitam acordos de pagamento de remuneração mascarada ali. Ah, não, você paga uma indenização por danos morais para não ter que recolher contribuição previdenciária. Isso é horrível para o seu cliente. Porque imagine um reconhecimento de vínculo trabalhista, 10 anos, que a empresa resolve num acordo
que paga uma indenização por danos morais. Olha, perdeu 10 anos de tempo de contribuição e perdeu os 10 anos da remuneração que poderia aumentar o valor do benefício. O que é que vale para a revisão previdenciária? É aquela ação trabalhista clássica, aquela em que o empregador contesta, vai para o cálculo, no cálculo o juiz fixa lá o que é remuneração, o que é compensação, e aí dentro daquilo que é remuneração tem a contribuição patronal e tem a contribuição do empregado. Essa é a situação clássica da ação trabalhista. Ah, professor, mas então o advogado previdenciarista tem que saber direito de trabalho? Não, eu não preciso saber direito de trabalho para fazer uma revisão previdenciária do meu cliente. Por quê? Porque eu não olho a ação trabalhista. Não me importa o mérito da ação. O que vai me importar é o cálculo lá no final. É a tabela de cálculo lá no final. Eu observar, teve recolhimento de contribuição, o juiz determinou que houvesse o recolhimento da contribuição previdenciária, então tudo aquilo sobre o qual incidiu a contribuição previdenciária deve estar lá dentro do cálculo do benefício do meu cliente. Simples assim. Simples assim. Aí você vai pegar a tabela trabalhista, normalmente mês a mês tem lá as verbas todas e ao final tem base e INSS. Opa! Se tem lá base e INSS, tem base R e tem base e INSS. Essa base INSS é o quê? É a remuneração que deveria estar lá no cálculo do seu cliente. Está lá no cálculo do benefício do seu cliente. Certo? Então não se importem em estudar todo o direito de trabalho para fazer uma revisão decorrente de ação trabalhista. Essa mesma lógica que eu expliquei aqui para evitar a decadência também se aplica àquelas ações trabalhistas em que se emite o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Veja, pode acontecer de, na época da concessão do benefício do seu cliente, o empregador ter ofertado para ele, ter entregue para o trabalhador um PPP fora dos padrões. Um PPP que não correspondia à realidade. Tanto que enseja uma ação trabalhista para isso, para que a empresa forneça o PPP de maneira adequada. Enquanto está se discutindo essa ação da Justiça do Trabalho, evidentemente eu não posso fazer correr o prazo de decadência da ação de revisão do benefício. Porque a revisão do benefício depende necessariamente de um PPP adequado ao ambiente de trabalho do segurado. Então, também pode ser feita a revisão mesmo após o prazo de 10 anos. Terceira situação em que esse prazo de 10 anos também não se aplica é quando o evento que motivou a alteração do valor do benefício ocorreu depois da concessão do benefício. Veja, o benefício previdenciário ele é reajustado anualmente. Todo ano ele sofre um reajuste. Ok? Se esse reajuste tiver qualquer questionamento acerca desse reajuste do benefício, o INSS não repassou o reajuste do governo federal, por exemplo, esse evento não está submetido à decadência. Por quê? Porque ocorreu depois da concessão do benefício. Você não sabe o reajuste daqui a um ano. Vai ter um reajuste agora em janeiro, né? Você não sabe o reajuste de janeiro. Então, na hora que é concedido o benefício, você não tem ideia de quanto vai ser o reajuste. Se esse reajuste ele for inadequado à legislação, se ele for nulo de pleno direito, se não for repassado pelo INSS, você vai poder solicitar a revisão do seu benefício com base nesse índice aí de reajuste correto, mesmo além do prazo de 10 anos previsto na legislação. Ok?
A revisão do benefício, então, ela ocorrerá sempre que houver alguma irregularidade verificada no benefício já concedido, certo? Ora, vai se aplicar a decadência, quando o fato que motivou esse equívoco no valor do benefício for anterior à concessão, ou depois, ou sem a aplicação desse prazo de decadência desde a concessão, quando o fato motivador houver ocorrido após a concessão, certo? Lembrar da ação trabalhista, lembrar dos casos que ocorrerem depois. Outra tese também que a gente vai trabalhar é a revisão do teto previdenciário, que também não se submete à decadência. E mais recentemente foi reavivado também uma outra questão do buraco negro, que a gente vai também mencionar aqui, certo? Revisões de benefício, elas podem ser aplicadas sobre todos os benefícios previdenciários? Não. Há necessidade de um estudo caso a caso, e algumas revisões, que a gente chama de revisões mais genéricas, como é o caso da tese da vida toda, como é o caso da revisão do teto, como é o caso do IRSM, só se aplicam a determinados grupos de pessoas, certo? A revisão caso a caso é aquela situação que só ocorreu com aquele cliente, né? Ou vocês têm que individualizar a questão. É como ocorre, por exemplo, com uma ação trabalhista. Nem todos os segurados entram com ação trabalhista. Então, aquele cliente que entrou com ação trabalhista e ganhou algum período que está dentro do período básico de cálculo, está dentro daquele período em que é feito o cálculo do benefício do seu cliente, ele sim vai ter direito. Outro que não tenha dado entrada, ou que tenha ganho até uma ação trabalhista, mas no período que ele ganhou ali de remuneração, esse período não entrou no cálculo por algum motivo, ou é posterior, ou acarretaria uma diminuição do benefício, evidentemente, ele não pode ser objeto de revisão, porque não se adequa àquela situação específica. O resto das ações, aquelas ações de cunho mais geral... Pois não, André, quer perguntar alguma coisa? Então, aquelas ações de cunho mais geral são aquelas em que todos os segurados que estiverem naquela situação têm direito ao benefício. É o caso do IRSM, da revisão da URV, que o pessoal chama, que inclusive por força de uma ação civil pública manejada aqui no estado de Sergipe pelo Ministério Público, teve a sua decadência interrompida. O prazo de decadência foi interrompido por causa do IRSM. Isso está um inferno, porque tem muito escritório de advocacia que está ligando para o cliente dizendo, olha, vem aqui que você tem direito à revisão. A maioria dessas pessoas já fez a revisão, mas pode existir pessoas que não fizeram, tal. A gente vai falar também sobre ela. O que é que aconteceu com o IRSM? Eram pessoas que se aposentaram no intervalo de fevereiro de 1994, aposentadoria por tempo de contribuição, idade ou especial, fevereiro de 94 até fevereiro de 1997. Essa é a melhor revisão de se trabalhar. Por que é a melhor revisão de trabalhar? Porque basta você verificar se o sujeito se aposentou naquele período. Então, é ótima de se trabalhar, porque todo mundo que se aposentou nesse período vai ter direito a essa revisão. Na época que estava vencendo ali por conta da decadência, justamente, a gente entrou com várias ações dessas. Tanto que o governo reconheceu que estava errado, fez acordo também extrajudicial, bastante coisa nesse sentido. Mas tem uma galera remanescente aí, um pessoal remanescente que dá para trabalhar também, na tese da URV. Quando a gente falar sobre ela, a gente vai explicar melhor.
Muito cuidado com a cobrança de honorários nas ações revisionais. Por que eu digo isso? Porque a revisão vai ser incorporada ao benefício do seu cliente para o resto da vida. Mas ela pode trazer um resultado para você muito baixo. Imagine uma revisão de R$100 em um benefício de R$150 em um benefício de R$1.500. R$150. O benefício desse cliente foi aumentado em 10%. 10% é um aumento considerável sobre um benefício. Mas se ele lhe procurou 6 meses depois da concessão do benefício, você só vai ter 6 meses de atrasados, né? Se sua ação demorar mais 4 meses, são 10 meses. Então, 10 meses de atrasado vai dar lá R$1.500 para o seu cliente, né? Ou com juros, correção ali, pode dar R$2.000. Você cobra 30% disso, é só R$600. Veja, na cobrança de honorários da ação revisional, você tem que aplicar o seu ticket médio, porque é um resultado que o seu cliente vai ter para o resto da vida dele. É um aumento percentual que pode parecer pequeno num mês, mas ele significa um aumento ao longo do tempo, né? Já é um aumento considerável no valor do benefício, 10%. 10% de aumento de uma conta de luz, você acha grande, né? Então, 10% de aumento num benefício também é um aumento significativo. E aí, para você não ter prejuízo ou não achar que trabalhou muito nessas ações revisionais, você estabelece seu ticket médio. Ah, professor, mas é uma ação revisional. Revisional é muito simples. Revisional não dá trabalho. Se for uma ação dessa do IRSM, por exemplo, não dá trabalho, porque é de fevereiro de 94, fevereiro de 97, todo mundo que se enquadra, eu faço várias ações dessas. Mas veja, essas ações revisionais, elas estão mais propensas a seguir a discussão até o STJ e STF. Então é mais natural que uma ação que tenha um conteúdo geral, que seja aplicada a várias pessoas da mesma forma, ela seja uma ação que vai lhe demandar levar esse processo até o STJ e STF. Não vale a pena ter um ticket médio? Vale. Vale a pena estabelecer um ticket médio no caso das ações revisionais, porque você pode ter que trabalhar em 3 instâncias diferentes. No primeiro grau, no segundo grau e até mesmo em Brasília. Certo? Então, muito cuidado com a simplicidade das ações revisionais, porque elas podem te dar até mais trabalho do que uma ação de concessão, que basicamente é matéria de fato, é discussão acerca do fato, lhe dá trabalho ali no primeiro grau, mas você só leva a discussão de fato até o segundo grau, não precisa ir mais para Brasília, STJ, STF, agravo de instrumento, a superior instância, agravo regimental, embargos de divergência, bem que não tem mais divergência agora, mas embargos infringentes. Vê que confusão no STJ, STF. Se eu usar aquele programa que é bem esquisitinho, né? O programa do STJ, STF. Eventualmente ter que se deslocar para lá, né? Então, assim, tem que ver essas questões da ação revisional e estabelecer o seu ticket médio, que é extremamente importante. Ok? Basicamente é isso. As linhas gerais das ações revisionais. Aquilo que eu acho que vocês têm que ter bastante atenção no momento de ajuizar esse tipo de ação e de contratar com seu cliente esse tipo de ação. Nas próximas mentorias, nós teremos uma mentoria antes do recesso. Eita, dia 22 já é dentro do recesso. Então só teremos depois do recesso. Depois do recesso nós falaremos sobre as outras revisionais, certo? Uma por uma. A gente vai trabalhando uma por uma as revisionais. Eu vou mostrando aqui as peças
relativas a essas revisionais, para que a gente saiba identificar, né, com a clientela essa questão. Mas basicamente são essas as informações sobre as ações revisionais que eu queria dar. Alguém tem alguma pergunta específica sobre o tema? Podemos encerrar então a gravação da aula de hoje, e aí eu fico aberto para as perguntas da mentoria coletiva. Professor, boa noite. Boa noite. Pois não, André? No caso, uma pessoa que recebe pensão por morte, Certo. essa pensão por morte pode cair na revisional também? Pode. Basta que a pensão pode ter sido concedida de maneira equivocada, né? E aí você pedir a revisional, ou a aposentadoria que eventualmente deu origem à pensão também, né? Pode ter sido equivocada, e aí você entra com a ação revisional da aposentadoria para poder revisionar a pensão. Na prática, a ação é revisional de pensão por morte, mas você está, de fato, revisando a aposentadoria do segurado falecido. Mas pode acontecer, por exemplo, do sujeito falecer trabalhando. Faleceu trabalhando. E aí como é que vai ser calculada a pensão por morte? Com base nas remunerações dele. Se houver qualquer problema na contagem do tempo de contribuição do cliente, né, porque influencia, né, na pensão por morte. Porque pensão por morte hoje, lembre que depois da reforma, a pensão por morte é calculada da mesma forma que a aposentadoria por incapacidade permanente, quando o segurado faleceu trabalhando. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é proporcional agora. Ela não é mais integral. Ela é de 60% caso o segurado tenha falecido com menos de 20 anos de tempo de contribuição. Calculado da mesma forma que a aposentadoria por incapacidade permanente. E ainda tem aqueles percentuais da cota familiar, tudo isso. Então, o que ocorre? Basicamente, a pensão por morte pode ser objeto de revisional, tanto porque ela foi calculada de maneira equivocada, ou sem considerar todo o tempo de contribuição do trabalhador, ou com uma verba trabalhista que não foi observada para aquele trabalhador, ou pode ser revisada também quando a aposentadoria, que foi a base da pensão por morte, porque o segurado faleceu já aposentado, ela sim tinha um defeito, ela sim tinha um equívoco. Okay? Então, pensão por morte, não descarta a pensão por morte. Eu já vi muito advogado dizer o seguinte: descarta a pensão por morte porque tem muito pouca possibilidade de revisional. Não é bem assim. Você tem que olhar o histórico. É difícil de detectar esses erros? Exato. Eu tive um caso de pensão por morte que a aposentadoria, que era a base da pensão por morte, era por tempo de contribuição. E tinha fator previdenciário. Só que o falecido tinha direito à aposentadoria especial. Veja, eu pedi uma revisional para a aposentadoria especial, aumentou a aposentadoria e, consequentemente, aumentou a pensão. Né? Então, tem que ficar bastante atenta nessa questão da pensão por morte. Certo? Priscila, está com o microfone aberto aí, diga aí. Então, professor, semana passada eu te fiz uma pergunta sobre a questão do eletricista, né? Sim. Tá faltando, eu entrei com ação administrativa, entrei com pedido administrativo e tá faltando um dos PPPs. Eu já tinha enviado a carta e a empresa não me respondeu. A questão é, a empresa, ela tá ativa com o CNPJ ativa, mas na JUSEB ela tá cancelada desde 2016. E a gente colocou isso lá na solicitação administrativa. Agora que eu vou ingressar com a judicial, eu de fato devo continuar correndo atrás desse PPP ou eu posso pedir ao juiz que faça a... Peça para fazer a perícia indireta. Agora, na perícia indireta, lembre de procurar saber uma empresa similar, né? Indicar o endereço de uma empresa similar. Porque senão o juiz não vai aceitar, né?
Você que tem que ter esse trabalho, de procurar uma empresa que tenha as mesmas características, ou, mesmo que não tenha as mesmas características, algum dos seus trabalhadores faça a mesma função do seu cliente. Na verdade, ele trabalhava nessas gatas da Coelba, né? Da fornecedora de energia do Estado. Ah, então ótimo. Subsidiária da Eu Coelba. posso indicar a própria Coelba. Pode indicar a própria Coelba, né? Perfeito. Inclusive, o campo de trabalho deve existir ainda, né? O local de trabalho dele, se brincar, né? Eu peço uma pesquisa externa, né? Não. Judicialmente, você vai pedir uma perícia indireta. Perícia indireta. Certo? Pesquisa externa é no requerimento administrativo. Um detalhe que eu estava lendo agora sobre salário e maternidade. Sim. Só para o senhor confirmar. Se a mulher, se a segurada, ela for demitida tanto por justa causa quanto a pedido, ela também faz jus ao salário e maternidade, né? Sim, né? Achei interessante. Mas ela está demitida por justa desempregada. causa? Mas ela tem direito, né? Ela não ficou grávida, né? Então, ela desempregada, ela tem direito ao salário de maternidade, né? É a condição dela de segurada. Ela é segurada da Previdência, mesmo sendo demitida com justa causa, tendo contribuição previdenciária, ela não perde as contribuições que fez, né? Pela demissão com justa causa. Então, tem direito sim ao salário de maternidade. Senão ela seria penalizada 2 vezes, né? Senão seria penalizada 2 vezes. O segurado preso, ele tendo cometido um crime contra a empresa dele, né? E aí, demitido com justa causa, ele dá direito ao auxílio reclusão. É verdade? Parece injusto, mas faz parte da lógica previdenciária. Alguém Obrigada. mais? Vamari? Oi, tudo bem? Diga aí, doutor. Como é que está? Muito bom. Tudo bom. Eu tenho uma questão, embora nós viremos a tratar a questão da revisão da vida toda. Eita, travou. Eu gostaria de lançar. Espera aí que travou aqui. Tá me ouvindo? Agora tô. Pode falar. Tá ok. Tá, melhorou? Melhorou. Tá ótimo. Então, é uma questão que diz respeito à revisão da vida toda. Sim. Muito embora sabendo que isso vai ser tratado mais profundamente um pouco mais para frente, eu gostaria de fazer algumas questões. A primeira diz respeito ao seguinte: bom, se eu tenho uma revisão que o valor da causa é superior ao teto, né, do juizado especial, a obviedade eu vou entrar no juizado federal comum. A justiça comum. Muito bem. Isso. Ingressando lá, se eventualmente a tese não for acatada pelo STF, eu corro o risco de ser condenado a honorários de sucumbência? Corre. E aí, mas esse é o risco que todo mundo corre, né? A gente tá... Okay. É meio que uma loteria aí. Se der certo, muito bom, porque é acima de 60 salários mínimos, bastante dinheiro, mas corre o risco sim. O que é que vai minimizar esse risco? Certo? A maioria dos nossos clientes são do regime, nesse caso específico, no regime geral de Previdência Social, não tem aposentadorias estratosféricas, né? Não tem aposentadorias grandes porque o teto é baixo. Então, normalmente, a gente pede justiça gratuita para eles. A justiça gratuita não impede a condenação em honorário de sucumbência. A condenação continua a existir. Mas coloca sobre os ombros do INSS a obrigação de demonstrar a capacidade financeira do segurado. O que ela não faz. De fato, ela não consegue fazer isso. Né? Então, acaba que essa condenação ela é para inglês ver. Né? Para inglês ver. Isso diminui o risco, mas não significa que não ocorra. Ok? Ok. Tá bom, um caso como esse, né, um caso bem específico,
a pessoa hoje é aposentada, ela ganha salário mínimo. Sim. Tá ok? Mas a revisão dela vai dar um valor muito considerável. Sim. Né? E ela já está aposentada há 8 anos. Então, tem que então a fazer. minha preocupação, né? Então, a minha preocupação vem no sentido de ingressar com a ação, mas preservar, ter a cautela de preservar a condição do meu cliente. Claro. E aí eu levanto mais uma questão. Se eu fizer o requerimento, inicialmente, o requerimento administrativo pedindo essa revisão junto no INSS diretamente, eu suspendo a prescrição? Então, eu já consigo suspende tanto a decadência quanto a prescrição. Agora, é um procedimento, eu acho, desnecessário. Por quê? Eu vou dizer especificamente com relação à vida toda, porque está suspenso, né? Então, o que é que acaba acontecendo? Quando você ajuiza essa ação, o juiz vai suspender no primeiro ato. Então, o que é que vai acabar acontecendo? Caso saia uma decisão desfavorável, você pode simplesmente pedir desistência, não vai ter condenação em honorários. Por quê? Porque o INSS não foi citado. Tá ótimo. Então, é menor ainda o risco, né? Menor ainda o risco. Essa sacada achei ótima. Porque, de fato, ele suspende, imediatamente suspende. Então, tá ótimo. Excelente, excelente. Mesmo? Professor, de nada, valeu. Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Como é que eu faço para ingressar com ação em outros estados? Depende. Porque no meu token... Justiça Federal? Sim. Você pode com token. Você tem um token? Tem. Pronto, com token... Aí eu entro lá, tipo, Sergipe. Eu vou entre o Sergipe... aí é diferente, veja só. O juizado de Sergipe e a 5ª região como um todo usa o CRETA. O CRETA é sem o token. Travou, tá me vendo? É sem o token. Mas você manda um e-mail para o juizado. Com o seu token, você vai entrar no portal de assinaturas da OAB. Certo? Primeiro, faça isso. Portal de assinaturas da OAB. Vai pegar esse formulário. No site da Justiça Federal tem esse formulário. Mas você pode também mandar um e-mail para o juizado pedindo esse formulário. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse formulário, preencher, juntar sua OAB e assinar digitalmente. Como é que faz a assinatura digital? Lá no portal de assinaturas da OAB. Você tem direito, por ser advogado, a 200 assinaturas gratuitas. É mais do que suficiente, certo? E aí você vai assinar esse documento digitalmente, pegar a cópia dele aí, o manifesto que chama, e enviar para o juizado. O juizado vai mandar para o e-mail que você indicar no formulário a sua senha de acesso ao CRETA. E aí, com a senha de acesso, você consegue peticionar, fazer tudo. No PJE e no EPROC, né, que são os dois principais sistemas aí do Brasil, você consegue fazer todo o cadastro com o token. Certo? Ano que vem, o PJE vai ser atualizado em alguns estados. Em Sergipe vai ser assim também, 2021. E aí, essa questão do CRETA não vai funcionar mais. Vai ser tudo no PJE. Então, a tendência é que a gente tenha uma unificação de todos os PJE, os processos judiciais eletrônicos, tanto da vara comum quanto do juizado. O EPROC já é assim. Diga aí, Priscila. Aí em Sergipe, só o juizado que é no PJ, ou que é no CRETA. Só o juizado que é no CRETA. A ação que eu quero colocar agora não é para o juizado, não iria para o juizado. Então eu posso colocar no PJE? PJE. Colocar lá, seu token já funciona. Quando eu entrar, eu entro no Sergipe e vou fazendo. Sergipe não precisa fazer nada. Vai ter um termo de... É porque eu entro em Bahia, né? Entro lá, ele pede estado. Você vai no PJE de Sergipe. Aí coloca o seu token lá, em senha de acesso, você vai entrar. Como é o primeiro acesso,
ele vai pedir que você confirme lá alguns dados, que você assine digitalmente um termo de responsabilidade, né, para acessar periodicamente esse sistema e já consegue peticionar. Não tem problema nenhum. E me diz uma coisa, professor, tem algum problema em fazer isso? Porque aqui... Nenhum. 3 meses já, eu preciso apresentar comprovante de endereço do meu cliente. Veja bem. Eu vou falar com o Ciro Gomes agora. Veja bem. Você não pode simplesmente dizer, eu vou escolher Sergipe para dar entrada na ação. Por quê? Você tem um comprovante de residência para fazer. A pessoa tem que morar aqui. Não pode pegar... No caso do cliente. O cliente tem que morar aqui, morar em Sergipe, né? Não pode ser o comprovante de residência do Rio Grande do Sul vai entrar em Sergipe. Não pode, né? Tem que ser do seu local. Quer fugir da Bahia, Priscila? Não faça isso, não. Aqui tá demais. Tá demais. Mas vai passar a pandemia, aí você vai usar o artifício que os advogados têm para fazer o processo andar, que é o despacho auricular, o famoso despacho auricular, que é conversar ao pé do ouvido para ver se faz o negócio andar. Fiz muito isso na minha vida, você não imagina. Você tem vergonha, professor? Uma advogada. Não, pode. Mas a necessidade faz a hora. Né? É verdade. Verdade. Tá bom, professor. Bom, obrigada. pessoal, valeu. Um abraço aí a todos. Até a próxima.